começar, meu povo? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, o Grupo Alegria de Florescer reúne-se em torno do Evangelho de Jesus, buscando os ensinamentos, as orientações para o nosso aprendizado, para acelerar o nosso progresso espiritual a partir dessas lições, a partir dos exemplos deixados por Jesus. Hoje estamos iniciando um capítulo novo, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E hoje já com uma diferença, porque nós vamos fazer a leitura da página inicial pelo Marcos, a leitura será feita por Marcos, e ele, em seguida, faz a prece de abertura também, depois a gente dá início ao estudo. Combinado? Combinado. Eu até pedi para fazer a leitura hoje, porque fizemos o Evangelho no Lar. E a mensagem de Emmanuel é belíssima, uma homenagem à mulher. É tão bonita que me emocionou. Então, é uma homenagem para todas vocês, mulheres do grupo. E uma recordação para os homens de como as mulheres precisam ser tratadas ou devem ser tratadas. E a mensagem é a seguinte: o Evangelho é a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Que interessante isso, hein? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Muitas vezes o apóstolo dos gentios, isso é de Paulo, carta aos Efésios. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele. A mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça aos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das Irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das Senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem, na qualidade de mãe,
irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a Ele. Então vamos nos harmonizar, vamos serenar os nossos corações, lembrando dessas palavras belíssimas de Paulo, de Emmanuel, que nos presenteiam com uma mensagem extremamente valiosa, nos relembrando da grandeza da mulher, que nos faz lembrar de Maria, Mãe Santíssima, Maria de Madalena e tantas outras. Mulheres estas que jamais deveriam andar atrás dos homens, mas ao seu lado, junto com eles, tendo as mesmas condições de crescimento, as mesmas oportunidades na vida, lembrando que somos todos filhos de Deus e que diante do Pai somos merecedores e necessitados dos mesmos benefícios, do mesmo perdão, do mesmo acolhimento, do mesmo sustento. E assim, Senhor Jesus, te pedimos, abençoa essa tarde, essa noite em que nos reunimos em Teu nome. Ampara-nos nesse momento que nos dedicaremos ao estudo do Teu Evangelho de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bonito, muito bom. Que passagem lindíssima, né? Uhum, muito bem. Nosso capítulo, com o título Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele vai, todo esse capítulo, ter base numa passagem que está anotada por Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19, também em Marcos, capítulo 10, versículo 19, e também em Lucas, capítulo 18, versículo 20. Apenas João não trata desse tema. Descreve assim: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esses versículos que Kardec destaca, traz aqui, ele faz parte de uma passagem quando Jesus recebe um jovem que o chama de bom mestre e que Jesus pergunta: mas por que você está me chamando de bom? Só tem um bom, que é Deus. E que se você quiser entrar na vida, a vida, né, o reino, você precisa guardar os mandamentos. E o jovem pergunta, né? Quais são? Jesus diz, todos esses aí, e o honra o teu pai e tua mãe. E aí o jovem diz que já tem guardado esses mandamentos todos, desde a mocidade dele, e que o que ainda falta. E que aí Jesus complementa, dizendo que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Isso nós até já vimos anteriormente, eu estou só contextualizando tudo, porque que está somente destacada essa fala, né, desse que Kardec destacou bem, sabeis os mandamentos, descreve os mandamentos, conclui com o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele destaca isso,
E Kardec, com toda a sua brilhante sabedoria, ele traz do Êxodo também, no capítulo 20 de Êxodo, o versículo 12, mostrando: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E aí Kardec trazendo esse destaque aí e fortalecendo anteriormente a fala de Jesus, que, mais uma vez, Jesus deixa bem claro que não tinha vindo para modificar a lei divina, para destruir a lei divina, tanto que, quando o jovem pergunta o que é que tem que fazer, ele diz: você sabe quais são os mandamentos. E quais são os mandamentos? Os mandamentos que vinham desde lá de Moisés. Era para cumprir aquele. Só que aí Jesus amplia dizendo para amar também o próximo como a si mesmo. Jesus amplia, mas ele faz esse vínculo, esse traço de união do Velho e do Novo Testamento, e joga mais luzes ainda sobre a nossa trajetória para alcançar a perfeição. Ele deixa bem claro esse processo evolutivo dentro das linguagens apropriadas. Na época de Moisés, aquele não faça, não, isso não pode, muito ali proibitivo, e Jesus vem com a amorosidade já somente ampliando, amplificando tudo que já se sabia, porque a gente já vem desse tempo todo, nesse esforço e de crescimento. Tem um estudo do NEP, que é um núcleo de estudo e pesquisa da doutrina espírita, que eles destacam lá, eu achei bem interessante compartilhar com vocês, porque é muito interessante observar essa organização de Kardec dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler daqui um pouquinho o texto que ele traz, mas como que ele coloca esse capítulo do honrar a vosso pai e a vossa mãe, entre o capítulo 13, que é o não saiba a vossa mão esquerdo que dá a sua mão, uma ou outra, eu sempre troco, e o próximo capítulo que vai falar que fora da caridade não há salvação. E aí, para poder nós já termos estudado sobre a caridade, sobre o não ostentar, sobre os deveres da prática da caridade, e aí ele vai iniciar o texto falando que o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, que são os mais próximos, que nossos, que inclusive possibilitam a nossa vinda para o crescimento, para o aperfeiçoamento. E é interessante que ele chama aí, é um corolário, e quando a gente ouve essa palavra, pelo menos a mim, eu não sei se é para todos, mas quando a gente ouve essa palavra de corolário, dá a impressão de coroamento, de coisa que está assim, acima, mas corolário é consequência, é o resultado da lei de caridade, porque justamente uma caridade que talvez seja uma das maiores, que é honrar a nossa ancestralidade, a nossa história, a nossa construção, não apenas no sentido biológico, sociológico, que sempre isso é traço marcante da sociedade, o honrar o pai, a mãe, a família, mas a construção espiritual, esse reconhecimento, reconhecer o valor do que foi transmitido para nós
e no sentido de comprovar que foi assimilado, que foi apreendido. E para buscar o novo, para buscar a renovação, você não apaga a sua construção, a sua base. Né? Você não significa você ficar aprisionado, fixado a um passado, mas considerar que é a estrutura, que é a base, é um esteio sólido que possibilita a edificação desse ser cada vez mais aperfeiçoado. Agora, eu convido vocês a compartilharmos as ideias antes de dar sequência na leitura do texto. Ao ouvir falar em pai e mãe, nós associamos o que é que vem nas nossas lembranças, na acústica da nossa alma. Um de cada vez. Raquel, não entendi a pergunta. Qual foi que a senhora falou? Eu falei que quando nós ouvimos assim, vamos honrar nosso pai e nossa mãe, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O que vem de imediato no nosso íntimo? Respeitar, né? É. Cuidar. Vem um monte de coisas, assim, quando a gente fala, né? Só que esse assunto ele é bem polêmico, né? Porque o que seria honrar, né? Seria honrar. Porque, assim, eu tenho uma experiência que se eu fosse lidar como manda, digamos, o figurino, não daria muito certo, entendeu? Então, eu teria que entender o que seria honrar, né? O pai e a mãe, né? Porque existe pais e existe mães, né? São situações, é bem delicado esse assunto, entendeu? Realmente, eu acredito que o respeito, o que o Marcos falou até entra na minha situação também. Só que o respeito quer dizer aceitar, mesmo que seja dos pais e da mãe, em determinadas situações. Né? Até entender, sim. Né? Aceitar, são casos assim que não dá. Então, por isso eu estou falando, é bem complicado esse assunto, principalmente para mim. Eu anotei. Cuidar, alguém mais. E a gente vai chegar assim, refletir. Por que é complicado? Tem outras perguntas. Se nem todos quiserem falar exatamente agora, vai ter mais perguntinhas. Eu teria um comentário, se eu puder, né? É interessante quando a gente pensa essa questão, até mesmo como a Josi comentou agora, é uma coisa difícil, né? Por que difícil? Porque nem todos têm boas lembranças dos seus pais. Nem todos. Né? E a gente começa a perceber que o desajuste, muitas vezes, de um lar inteiro que se reflete nos filhos, começa muitas vezes nos pais. O que eu quero dizer com isso? Pais que não se amam, tá? Pais que não se amam, provavelmente vai faltar amor dentro da família também. Quando existe violência doméstica, Então um filho, normalmente, ele acaba tomando partido de um. Eu tive uma infância bastante difícil com meu pai. Meu pai era muito austero, muito austero, muito alemão, né? Mas eu também não fui um adolescente fácil. Eu fui um adolescente super complicado. Coitado, sofreu muito. Meus pais sofreram muito comigo. E o que eu quero dizer com isso? Depois eu fui crescendo, fui entendendo meus pais, principalmente meu pai, e aí eu passei a amá-lo. Eu quis cuidar dele, eu me mudei inclusive para ficar perto dele quando surgiu um problema cardíaco, mas a minha infância e a minha adolescência foram bastante difíceis. Mas depois o meu pai veio a ser o meu melhor amigo. E assim, o carinho que eu tenho pela minha mãe é imenso, é imenso. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem que também partir de nós
nós temos que fazer um esforço, reconhecendo porque nossos pais são seres humanos, com suas fraquezas, com as suas deficiências, com os seus problemas. E nós temos que fazer também um esforço como filhos de entendimento, de compreensão. E vai chegar um momento da vida em que eles vão se tornar velhinhos e vão precisar de amparo, vão precisar de ajuda. E não podem ser abandonados, né? Então, no decorrer da vida, existem muitos sentimentos que tornam essa relação bastante complicada, como a Josi falou. Muito complicada. Mas a gente tem que relevar, a gente tem que saber perdoar, a gente tem que compreender, porque afinal de contas são nossos pais, né? É isso. Tem Nádia na fila e depois a Andréia para falar também, tá, Raquel? É isso que eu ia falar. É o Andréia. A Sandra, acho que queria falar, né, Sandra? A Nádia está com a mãozinha levantada, que a Andréia falou pelo bate-papo. Vamos lá, na filinha. Nádia. Ok. Faço minhas palavras da Josi. Tem coisas muito complicadas. Então, a definição do que é honrar pai e mãe, eu acho que se faz extremamente necessária para que até eu tenha dimensão do que é honrar pai e mãe. Eu fiz pelos meus o que eu achei que deveria fazer, sem muito esse conceito de honrar pai, honrar mãe, enfim, eu quis honrar quem me deu a vida, ponto, porque também tive uma relação bastante conturbada com ambos. Então, eu acho que é necessário mesmo essa definição do que é honrar pai e mãe. Para mim, seria muito esclarecedor. Era Nós isso. vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Beleza. Quem está na fila? Sandra. Bom, na minha concepção, também serve o honrar no sentido do que nos foi dado, de seguir os ensinamentos morais, e honrar pela ligação, independente do que nós tenhamos recebido ou não. Isso. Tá? Vamos juntando, vamos unindo todas essas ideias, tá bom? Andréia. Boa tarde a todos. Eu me perdi um pouco aqui, porque a minha internet, eu acho que caiu, eu não sei o que aconteceu, entrou uma ligação aqui. Hoje eu não vou conseguir ficar até o final do estudo, quinta-feira é um dia que eu tenho outras atribuições, então, mas eu fiz questão de entrar aqui, ver vocês e participar pelo menos um pouquinho. Essa provocação de Raquel é bem interessante porque nos tira de uma zona de conforto, né? Porque eu, por exemplo, nunca parei para pensar nessa questão relacionada a mim. Mas, parando agora para pensar, depois dessa introdução belíssima da Raquel e das reflexões feitas também muito bem pelos nossos colegas aí do grupo, para mim é uma questão que foi tão natural, sabe? Eu tenho 50 anos e, para mim, a minha relação com os meus pais ela foi muito tranquila. Lógico, os conflitos naturais da adolescência, eu fui sempre muito complicadinha, né? Muito agitada, dei trabalho, mas é muito natural, é uma relação natural de troca, uma relação amorosa tranquila. Quando o meu pai precisou e quando minha mãe precisa, a gente está sempre fazendo uns pelos outros e é muito natural. Quando há uma necessidade, a gente está sempre pronto a suprir e vice-versa. Sempre foi uma relação amorosa, uma relação de auxílio mútuo e de gratidão, muita gratidão. E isso nunca precisou ser dito e nem ser cobrado, foi muito natural. Então, eu acho que honrar pai e mãe é viver com naturalidade dentro desse espírito de gratidão, de servir e de troca que é muito natural. É só isso.
Beleza. Beleza. Vamos dar uma Eu gostaria só de fazer mais uma passadinha. Tem... rapidinho, Raquel. Sim. Peraí. Eu vejo essa questão relacionada muito àquele estudo que eu fiz na véspera do Dia das Mães, e que nós temos que pensar de que no momento em que nós formamos essa família, né, e que essas relações têm uma razão de acontecer, né, a gente viu isso, que muitas vezes dentro de um núcleo familiar chega até nós um irmão que precisa receber algum auxílio, receber novos conhecimentos, enfim, aprimoramento moral, e por isso também ocorrem, né, relacionamentos difíceis e complicados, mas que nós temos que lembrar que cada um de nós tem a sua parte a cumprir, né? Então, assim, independente daquilo que a gente vai encontrar, daquele espírito que vai reencarnar no nosso núcleo, enfim, a gente não pode deixar de respeitar, quer dizer, de fazer pelo menos a nossa parte. Então, se nós temos consciência disso, a gente consegue levar esse mandamento adiante, né? Mas eu não vou... É sua... Pode ir. É nosso. O Raquel, estudo... Oi. o Celeno também está com a mão levantada, tá? Tá bom. Posso falar? Coisa muito rápida? Sim. É só que a questão é sobre o honrar pai e mãe, né? Então, eu não sei se eu estou ouvindo bem, porque eu estou aqui trabalhando ainda, puxando coisa na enxada, fazendo barulhada, não. Mas eu ouvi todo mundo falar dessa questão do cuidado, do carinho. Foi isso, pelo menos, que eu entendi aqui no meio dessa barulhada toda. Eu só queria dizer que é o seguinte, eu acho que tem uma coisa a mais. Tá? Porque além de todo cuidado, todo carinho, toda consideração, respeito, o entendimento de que os que cuidaram a gente quando a gente era criança, ou independente de não termos cuidado, porque apenas deram a chance da vida, e isso já é tudo da vida material, eu acho que nós devemos, para honrar pai e mãe, viver de forma que nós não os envergonhemos. Que você estava falando, eu lembrei de caso de uma secretária do lado, uma tia minha, quando eu era criança ainda, e ela era uma pessoa muito boa, e o filho a amava muito, e ela vivia dizendo isso. O filho amava, fazia de tudo por ela, ele era até afilhado da minha prima, mas ele se meteu com o crime. E cada vez que vinha uma queixa, essa mãe sofria muito. Ela ficava muito triste. Então, nesse ponto, é o que eu acho. Você vivendo de uma forma que você envergonha o pai e a mãe, você não está honrando o pai e mãe. Foi só esse adendo que eu queria fazer. Sim, ok? Beleza. Olha só, antes de continuar, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus estão para nós há todo esse tempo, e que nós vamos e voltamos, vamos para o pátria espiritual, voltamos para aprendizado, é entendimento individual. Isso é importantíssimo cada um pensar. Então, não há assim. Por isso que, até hoje, em função de todos nós sermos filhos, porque todos nós podemos não ser, nessa existência, podemos não ser pais, mas todos somos filhos. Então, cabe a cada um de nós trazer para si, dentro do seu próprio entendimento, e aí o que nós fazemos é facilitar, trazer reflexões, possibilidades de reflexões. Quando nós falávamos em ancestralidade, é no sentido de abre espaço para refletir.
Não fique fechado a convenções, a modelos pré-estabelecidos. Abra espaço para o sentimento, abra espaço para a reflexão. Se permita pensar nos seus ancestrais, pensar nas suas relações, simplesmente refletir a partir dos ensinamentos de Jesus. Aí nós vamos dar essa sequência, né? Já falamos que corolário é consequência, é resultado da lei de caridade, que, por sua vez, é amor ao próximo. E que Jesus já falou, amor ao próximo como a si mesmo. Então, é para nós nos amarmos. A fala do Marco Celeno, muito, muito interessante, mas é que nós vivamos de tal maneira que não envergonhemos os nossos pais, ela pode ser vista de acordo com o nosso entendimento, que nós vivamos de acordo que não nos envergonhemos a nós mesmos, porque a partir de não nos envergonharmos, não estaremos envergonhando ninguém, nem aos nossos pais. Então, são degraus. Quando a gente pensa que acabou de subir um e que vai sentar comodamente, outro degrau. Desculpe, eu engasguei, mas emocionei também. Nós vamos encontrar outro degrau mais alto, ou tão alto quanto o que a gente já superou. Essa é assim a nossa escalada espiritual. Então, o honrar, se nós vamos lá procurar no dicionário, nem exatamente no dicionário espírita, mas o honrar, a gente encontra reverenciar, que está aí ligado ao respeitar, está ligado ao valorizar, ao considerar. A gente fala muito, fulano não tem consideração comigo. E a gente, às vezes, fala e não pensa. Considerar é dar importância. E a gente quer tanto ter importância para os outros, e até que ponto nós estamos dando importância ao outro, que nesse momento, nessa existência, são nossos pais, geraram nossa existência, nos trouxeram para cá. E honrar também pode ser admirar, engrandecer, exaltar. E aí a gente vai esmiuçando, é cumprir fielmente um compromisso, esse compromisso de sustentar. Mas aí Kardec, no texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele vai além da obrigação, ele vai falar justamente isso, que honrar é ir além da obrigação, é justo esse ato de caridade, de benevolência, que é ter boa vontade, é ser bondoso, é ser terno, é ser abnegado. E aí duas questões importantíssimas que nós não podemos nos esquecer em momento nenhum, principalmente se somos pais, que os filhos são espíritos imortais, passando por diferentes existências, somando experiências, e hoje, nesse reencontro conosco. Então, isso tem que estar bem presente. Tem um livro da Joana de Ângeles, chamado SOS Família, que ela diz bem isso, que no entendimento espírita, família não é reunião de corpos, é reduto sagrado de espíritos imortais. Essa fala de Joana está na introdução desse livro, SOS Família. Então, essa certeza de que é na família que nós nos reencontramos para reharmonização, às vezes para fortalecimento de laços já existentes, aí as coisas vão transcorrer
Ok, voltou. Eu vou só repetir, né? A questão 132 do Livro dos Espíritos foi bem trabalhado terça-feira pelo Zé Luiz. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta que a espiritualidade superior traz é que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, é amor, é respeito, é atenção, é tudo isso que vai ficando junto e que precisa ser bem transmitido para os filhos, porque eu, como filha, não vou conseguir respeitar, não vou conseguir ter consideração. Estão me ouvindo? Não vou conseguir respeitar, não vou conseguir valorizar, não vou conseguir ter consideração, nem admirar, nem exaltar, se esses valores não forem transmitidos, não forem aprendidos, não forem passados para nós. Então, é papel dos pais transmitir as diretrizes seguras, os valores morais, a disciplina, despertar a noção de limites desde cedo, para que o convívio, não só familiar, mas quando abrir as portas para a sociedade, esse convívio seja fraterno, seja respeitoso, seja exatamente amando como a si próprio. Então, é com o exemplo dos pais, com os sim, com os não, que o aprendizado... Fala, mãe. Fecha o microfone aí, tem alguém com o microfone. Já fechei. Tá bom. Então, é com o exemplo dos pais que esse aprendizado se consolida, porque amanhã, talvez, dependendo da nossa história de vida, não de existência, de vida, que é o somatório das existências múltiplas que já tivemos, possa cumprir o mandamento divino. E aí, justo essa próxima pergunta para vocês. Por quê? Qual é a razão desse mandamento? Por quê que Deus, desde lá, quando no Antigo Testamento, no Velho Testamento, traz esse mandamento de honrai a vosso pai e a vossa mãe? Vamos pensar no porquê agora desse mandamento. Vamos lembrar o que é mandamento primeiro? Mandamento é lei, mandamento é regra, é prescrição. Prescrição é aquela ordem ou aquela indicação exata. A gente vai no médico, ele prescreve uma colher disso, uma dose daquilo, tantas vezes ao dia. É aquela orientação, é aquela determinação. Então, o mandamento é isso, é lei, é regra, é determinação, é prescrição, é aquela indicação exata. E por que Deus traz para nós esse mandamento? Está com vocês a palavra agora. Um de cada vez. Querem que eu responda rapidinho? Pois é, aqui, na verdade, não precisava. Entendeu? Todo mundo sabe tudo tem que fazer, tudo direitinho, todo mundo já é evoluído. Para que esses mandamentos? Para que essas prescrições todas? Não é? Nós somos tão evoluídos, tão bonzinhos. Foi um desperdício de tempo. Deus desperdiçou o tempo dele com a gente. Pois é, justo por isso, né, Marcos Heleno? Porque ainda não aprendemos o verdadeiro sentido do honrar os pais. Aí vamos fazer a leitura
para criar mais conteúdo para as nossas reflexões. Kardec continua, depois que ele diz que é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, porque são os mais próximos nossos, né? Mas o termo honrai encerra um dever que incomoda muitos de nós. Quando fala em dever, arrepia o gato, assim, né? Há mais para com eles, que é o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe. Isso é bem importante, ou seja, não é somente os pais biológicos, aquele que faz a função, que desempenha a função, que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Esse Deus pune com rigor é no sentido da gente entender, Deus não pune, ele não castiga, ele não é esse Deus punitivo, ele é educativo. Aí nós vamos, como consequências do que plantamos, colher maus pedaços em relação a esse assunto, a essa área, se violarmos, para que façamos a correção, para que reajustemos. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os, né, lá os paizinhos, para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será, então, aos pais, velhos e fracos, que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes
os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Pois daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, e muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Aí vamos lá, prestem bem atenção, que tem muito material aqui para conversar. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los. Puni-los de novo no sentido de educá-los, e não a seus filhos. Não compete a estes, aos filhos, censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Aí, claro que várias situações de pais que não levaram aos filhos essa orientação de encaminhar seus filhos a Deus, de transmitir as diretrizes seguras, conforme já falamos, de transmitir os valores morais, de dar esse acompanhamento, a firmeza do sim, sim, não, não, que deixaram, cresceram com essa às vezes, a admiração de que meu filho não faz nada de errado e vai apoiando tudo sem um direcionamento moral. No livro Luz no Lar, tem vários casos desses, de situações dessa ordem, quando ele considera que o coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Mas, às vezes, esse amor também excessivo é prejudicial. E aí traz um depoimento de uma mãe que já está no plano espiritual e que ela está relembrando do início da vida dela, o início do casamento, o sonho do filho que se realiza, e ele, filho único, e aí com todo aquele carinho, com todo aquele cuidado, mas que ela, já desde que a criança ensaiava os primeiros passos, ela, de forma muito leviana e vigilante, ela
apoiou todas as artes que ele fazia e era estimulado por ela mesma. E aí, de forma assim, a atender todos os caprichos. Enfim, ele cresce, vai crescendo, ela sempre apoiando, que ele desrespeitava todo mundo, perturbava todo mundo, destruía por onde passava, mas ela negando aquela índole dele, que não aceitava nenhum tipo de disciplina já maior, claro, e que ela favorecera nele, ela reconhece que favorecera nele o despotismo, a vaidade e o orgulho. E aí, enfim, para finalizar, acaba que ele se envolve nos descaminhos aí, e o pai, com muito desgosto, porque nunca apoiou, sempre chamou a atenção dessa mãe, teve conflitos entre os dois sérios na tentativa de trazer a mãe e a criança para um caminho de valores morais. Ela não aceitou, e aí, no final, ele parte prematuramente, e ela é agredida por esse filho, consegue fugir, refaz a vida, mas um dia ela é assaltada. Entra uma pessoa na casa para roubar, e é o próprio filho e que a mata. E aí ele só reconhece depois que já havia dado lá o tiro, e ela chega do plano espiritual com esse desequilíbrio, esse desgosto. Claro que novas oportunidades serão dadas, nós sabemos, nós somos reencarnacionistas, sabemos que esse reencontro vai acontecer, e o próprio Deus, aí, né, toda a sua misericórdia, vai oportunizar um reajuste, uma reharmonização, mas olha o tempo que se gasta, né? Então, a conclusão aí, depois da fala de vocês, a gente vai trazer numa frase só. Esse relato tem o título Angústia Materna, mas Divaldo também fala, né, quando as crianças são abandonadas e que ele as acolhe lá na Mansão do Caminho, ele agradece e ele ensina as crianças para sempre ter para as mães, mesmo as que jogaram lá no lixo e que eles foram encontrados, mas agradecer que elas não cometeram o aborto, que elas possibilitaram a chegada desse ser aí no mundo. Então, eu paro minha fala aqui, por enquanto, para ouvir vocês. Ninguém vai falar, eu vou concluir, então. Eu posso falar. Posso? Pode, acho que não entrou fila, não, ainda. Tá. Até porque eu vou precisar sair em 10 minutos. Parabéns, obrigada, Raquel, por esses esclarecimentos. Muito, muito bom estudar com vocês. Essa história é bem, bem profunda, né? Acredito que todo mundo esteja assim, bem impactado. Eu não tinha ouvido ainda. A questão dos limites, ela precisa ser muito bem pontuada. Quando a gente pensa em educar, é muito mais fácil o sim do que o não para uma criança, principalmente uma criança difícil, uma criança que já traz consigo uma característica de ser uma criança contraditória, uma criança muito questionadora, o que é bom, né? E às vezes uma criança teimosa, muito agitada,
eu tenho refletido muito sobre isso já há muitos anos, né? Eu vejo, a partir da minha experiência como educadora, que é muito mais fácil para as pessoas, para os pais, né, e para quem educa, dizer o sim do que impor um limite, né? Então, às vezes, a gente vê que as mães querem, ou os pais querem ficar cuidando de suas próprias coisas, né? Até dos afazeres domésticos, ou mesmo se distraindo em celular, que é a febre do momento, né? E aí as crianças têm suas próprias demandas e solicitam seus pais, e os pais dizem não, e a criança pede e continua insistindo, e os pais dizem não de novo, agora você tem que fazer determinada coisa. E de tanto a criança insistir, por ser uma criança insistente, característica da maioria delas, eles dizem o sim, né? Então, eles não mantêm aquele limite, né? E acabam permitindo que a criança faça aquilo que não seria adequado naquele determinado momento. Então, permitem que a criança faça, por exemplo, fique horas diante de um jogo eletrônico, horas utilizando tecnologia, celular, vendo desenho, e isso, o sim, facilita um pouco mais a vida das pessoas. Então, eu acredito que, atualmente, o problema dessa dificuldade dos pais em estabelecer esses limites tem gerado crianças e adolescentes muito mais problemáticos, não só na questão de se tornarem adultos com próprios conflitos, porque são adultos que se sentem sem amor, porque impor, quando a criança se sente, ela não se sente amada, né? Quando os pais não lhe impõem limites. O limite é uma forma de amor. Essa é a minha opinião. Uhum. Isso, André, obrigada pela sua colaboração. E é reflexão mesmo de cada um, né, de nós. Eu queria saber, assim, né, que no início nós falávamos em honrar pai e mãe, e a Nádia, por exemplo, perguntou esse conceito de honrar. E aí nós falamos depois, atendeu à expectativa, Nádia, do que significa o honrar o pai e mãe? Estou analisando. Estou processando. Ah, tá bom, está processando. Tá bem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Esse caso que foi trazido do livro Luz no Lar, mas lembra também que nós estudamos, né, quarta-feira passada, na anterior, no livro Nosso Lar, a questão do filho que cometeu eutanásia, né, com o pai por conta de cupidez, né, os interesses de dinheiro, a ambição, e isso acontece. Nesse livro também, Luz no Lar, tem um outro caso semelhante, que o filho também aplica uma injeção, e aí o pai percebe todo o interesse que era por conta do dinheiro, e muitas vezes por isso, porque faltou no início, na formação, a base, essa base mais sólida, né, de valores. Acho que Zé Luiz... Oi? Vou deixar o Zé Luiz falar. Não, ele não quer, não. Estou só ouvidos. Só para acrescentar a minha ideia é exatamente aquela do Marco Seleno, né? Que a gente não deve, eu acho que o maior sentido é esse, não envergonhar, não decepcionar os pais, né? Mas, assim, no meu íntimo, eu acho que o sentido verdadeiro do que está nas escrituras, que está lá nos 10 mandamentos, o que Moisés impôs desse jeito, eu acho que está mais no sentido de família.
honrai a tua família, seja honrai teu sangue. Eu acho que é esse o sentido verdadeiro. O meu íntimo é isso. Mas a gente entende o que a doutrina tenta passar. Eu acho que também concordo com isso. Que se uma pessoa é capaz de honrar seu pai, sua mãe, ou sua família, ou honrar quem quer que seja, isso é uma grande dica de que ela é uma pessoa superior. E sendo uma pessoa superior, é claro, herdará o mundo, herdará o futuro, herdará, é como diz, né, terá por longos dias, né, herdará a terra. É assim. E aqueles que não fazem isso ficam, vamos dizer assim, errando por aí, né? Ficam batendo no lugar, batendo no outro, tentando acertar. O que serve de consolo é que todos nós acertaremos um dia. Uhum. Obrigada, Zé Luiz. Pode falar, Josi. Então, o texto ele nos esclarece bastante, né? É aquela coisa, dona Raquel, quando a gente, assim, me facilitou muito foi a clareza, né, que a doutrina espírita coloca as situações, né? E o que me ajudou bastante nessa trajetória é entender que os nossos pais hoje são nossos pais, mas não esquecer que eles são espíritos, com os mesmos defeitos, com as mesmas motivos e objetivos que estamos aqui para a evolução, né? E isso já me fez separar uma situação. Por quê? Porque sendo nossos pais espíritos, eu acredito que o estudo hoje ele não é uma receita de bolo. Ele vai cada um com a sua história, cada um com o seu cada um com as suas dores, cada um com as suas situações para ser resolvida. A gente entender que não fomos filhos que tivemos mães e pais ideais, beleza? É uma coisa. Agora, não quer dizer que a gente tenha ódio, tenha raiva. Não é isso. Porque aí seria entrar quem somos nós para punir, não é isso? Ou julgar. Só que tem determinadas situações na vida que a gente precisa colocar um freio. A gente precisa colocar uma proteção. Porque ao invés de se a gente não fizer isso, ao invés de a gente resolver o que viemos para resolver aqui, a gente vai acumular mais situações. Entendeu? Isso é um ponto. Não quer dizer que na mesma reencarnação, na mesma reencarnação, que a gente não possa fazer uma reaproximação, que essa reaproximação ela não quer dizer que venha junto com o amor, porque o amor ele é construído durante a vida. Aí já se torna uma coisa que eu vou, como é que se diz? Eu vou fazer um esforço, eu vou tentar, mas não vem junto com o amor, porque não funciona, o amor não funciona assim, né? Aí entra o que a gente conversou sobre o respeito. Eu respeito, entendeu? Eu não agrido, mas não quer dizer que eu ame, entendeu? Porque o amor é uma construção. Não existe. Agora, vamos botar um exemplo. Eu tenho 43 anos. Acho que acertei, né, dona Raquel? Tá. Acho que acertei. 3 anos. Eu fiquei sem essa aproximação 43 anos. Aí eu recebo uma notícia que a minha mãe está doente em cima da cama e que eu preciso cuidar. Quer dizer que eu vou faltar, diante de tudo que eu venho trabalhando, que eu vou faltar com esse cuidado. Mas também não quer dizer que eu vou tratar com aquele amor que trataria se convivesse há 43 anos. Entende o que eu estou falando? Uhum. Então, cada um nesse patamar, nessa situação de mãe e pai. Agora, beleza. Quem faltou com o pai biológico essa vida toda, realmente teve um pai para cuidar, teve uma outra mãe para cuidar, que não foi a que gerou, né? Aí eu quero te falar em um outro ponto, que aí chega numa situação que está bem mais velha, que a gente quer cuidar, quer dar amor e ela não quer. Entendeu? Também tem essa situação. Entendeu? Aí veja bem, a Josi é bem complicada, mas é exatamente a situação que eu vivo, sabe? Enquanto tem uma
que teve várias situações a vida toda, tem um outro que cuidou, tem a outra que deu carinho, que hoje precisa que eu acolha, que eu traga para minha casa e não quer, sabe? Então, é por isso que eu falei, toda essa situação, todo o estudo de hoje, ele é bem complexo, sabe? Mas quer dizer que as duas, como indivíduo, como Josi, ou como Raquel, como Cris, que eu não conheço a história de cada um, tenha comportamentos que não seja de acordo com, pelo menos com o respeito, sabe? Mas também não quer dizer que a gente ame, porque é cada um tem sua história, sabe? Agora, o que a doutrina espírita nos ajuda nesse contexto todo é que a gente, assim, já não adquirindo mais dívida para a próxima, né? Ou negando essa, já fica mais fácil, né? Mas precisamos trabalhar, gente, amar os... como é que é aquela coisa que me fugiu agora, aquele ditado que fala? Primeiro se ama, depois ama o outro, mas não é assim que fala. Isso me fugiu agora. Então é isso, entendeu? A história Amar ao próximo como a si mesmo. atendeu todas as informações, todo o que foi lido faz sentido. É o que a gente tem estudado. Mas aí é de cada um. Quando a Nádia falou, eu estou processando, já né, outra coisa. Eu falei, eu já tinha entendido que era assim, mas eu sei que eu tenho que agir assim, é diferente, entendeu? Então, porque esses estudos são muito importantes, assim, porque nos ajuda a trabalhar o que cada um tem para ser trabalhado, sabe? Vai nos fortalecendo, vai nos ajudando. Não quer dizer que amanhã eu vou acordar e ligar, oi, eu te amo. Não vai existir isso. Porque Jesus disse que eu tenho que te amar. Não vai funcionar assim para a Josi, entendeu? Não vai funcionar assim. Mas vai funcionar eu processando, vai funcionar eu me encarando como eu estou, como eu sinto verdadeiramente. Isso vai me ajudar a começar a trabalhar toda uma situação de uma vida toda, entendeu? Entendi tudinho, mas assim, por isso que antes de fazer a sequência do estudo, o que é que foi dito? Não sei se você estava na sala na hora. O Evangelho está aí, abre a cortina, mas o entendimento e a aplicação é individual, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu comprometimento, e aí é exatamente isso. André pediu para falar uma frase. Cadê você, André? Oi. Oi. Cadê a sua frase? Eu achei muito interessante o que a Josi falou e fiquei refletindo aqui. Justamente no mandamento não diz que é para amar, diz que é para respeitar, né, Josi? Então eu falei, gente, tem tudo a ver o que ela está falando, diz que é para honrar. Então, que não é amar, é honre pai e mãe, né? Então eu achei o máximo isso. Honrar não significa necessariamente que você deva amar, né? E nós discutimos o significado de honrar. Achei o máximo, Josi, perfeito, muito bom. A gente está aqui para isso, para aprender, muito bom. Isso mesmo. E até quando ele diz que ele orienta a amar aos inimigos, mas não é o mesmo amor que a gente dedica ao amigo. O amar aos inimigos é já não desejar mal, é não negar ajuda caso esse inimigo necessite. Então, ele mesmo compreende isso. Só que esse mandamento, olha só quem é bom de data aí, que eu não sou boa de data. Jesus ressaltou, reforçou esse mandamento há 2000 anos, 2021 anos. E Moisés, que já trouxe ele. E olha como que a gente está.
vida após vida, existência após existência, ouvindo, não cumprindo, ouvindo, não cumprindo, ouvindo, não cumprindo. Por isso que ele ainda continua aí, atual. Então, é isso mesmo, perfeito. Quem está na fila, porque já são 5h22. Alguém mais vai falar? Se você tem alguém na fila, Lu, porque eu não consigo... Não, aqui para mim não tem ninguém. Que eu não consigo pôr a mãozinha. Eu queria só rapidinho, Raquel, posso rapidinho mostrar um slide lá daquele meu estudo? Sim, claro, ótimo. Espera aí. Porque eu acho que ele coincide com isso que a gente está falando hoje, né? Na verdade, essa parte era dentro da parte de filhos adotivos, mas não importa, ela cabe para tudo aquilo que a gente... Então, vem lá, né? Para entendermos melhor a existência dessa experiência na vida de muitos pais ou filhos, né? E aí eu coloco aqui pais ou filhos, necessário analisá-la sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acaso. Assim como filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E aí eu digo pais e filhos, quer dizer, né? E nossa vida de hoje é resultado do que angariamos para nós mesmos no passado. Surge então a indagação. Bom, essa parte é mais... se são velhos conhecidos, deverão se encontrar no mesmo lar porque não nasceram como filhos naturais. Na literatura espírita, encontramos casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo, da vaidade... E aí eu digo, invertem-se os papéis. Pais que também foram tiranos, que escravizaram também seus filhos com seus caprichos, né? Então, eles vão passar para a mesma situação, né? Então, o que acontece? De retorno à pátria espiritual, né? Ao desencarnarem, ao despertar-lhes a consciência e entenderem a gravidade de suas faltas, passam a trabalhar para recuperar o tempo perdido. E aí, o que eu quero colocar? Reencontram aqueles mesmos pais ou filhos a quem não valorizaram para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem, porque a lei é a de causa e efeito, né? Então, assim, foi a parte dos filhos, mas... Peraí. E aí aqui coloca, não aproveitar da convivência com pais amorosos ou filhos amorosos, tá? Então, eu tô querendo chamar a atenção aqui que se invertam os papéis, né? Não aproveitar da convivência com pais ou filhos amorosos e desvelados é da lei divina que retomem o contato com eles. Bom, aí entra a parte, né? E aí vem, aos pais cabe o trabalho de orientar esses filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente, né? Bom, e aí eu queria só chamar a atenção para isso, né? Que é essa questão que eu coloquei no início, né? A questão dessa... Justamente disso que você também colocou no início, desse ir e vir, o ir e o vir, essa roda, né? Então, assim, claro, né? Foi perfeita a colocação da Andréia agora. O mandamento é honrar, então, né, dando até um pouco de apoio aí para a Josi, né? Não tá querendo dizer, ame a seu pai e a sua mãe, né? Então, lógico, se você tiver condições de fazer isso, apesar de tudo, né, você está conseguindo realmente subir mais um pouquinho no degrauzinho ali da escala que a gente está percorrendo, né? Mas eu queria só chamar atenção para isso, tá? Não, beleza. Quando a gente tem oportunidade, além de respeitar, de valorizar, de considerar, de admirar, de tudo, e ainda tem a condição de amar, eu tenho dado depoimentos, testemunhos, que eu se puder, já vou dizendo, olha, minha mãe, eu quero voltar sua filha de novo, porque eu tive essa oportunidade. Né? Eu acredito
que tenha sido aí para fortalecer os laços. Mas eu tive a oportunidade, assim, de referenciar a minha mãe, de amar profundamente, né? Mas eu sei que nem todas as situações são assim. Então, por isso que é para cada um, é individual. E está tudo bem, a gente vai trazer isso para a nossa reflexão. Luciano quer falar também, né? Quase Não, A no Nádia final. está A com a mão Nádia levantou levantada. a mão. Raquel, ó, só por isso ele fala em Espera só um piedade pouquinho, filial. Marco, que Ele a não fala Nádia em levantou a mão. piedade filial. Só isso. Não entendi nada. Eu disse que por isso ele fala no ponto em piedade filial. Ele não fala em amor, ele fala em piedade filial, para com aqueles pais que não souberam ser pais. Os filhos têm que ter esse sentimento de piedade filial. Porque eles nos deram a luz, nos deram a oportunidade de nascer, para que a gente faça da nossa vida uma coisa melhor para a gente. Isso. Desculpa ter interrompido. Não, beleza, Nádia. Bom, primeiro quero falar que Josi me representa. Mais ou menos as palavras dela refletem o que eu sinto. Eu não preciso amar. E foi o que eu disse no início. Para mim, é preciso definir o honrar. Então, dentro desse contexto, dentro da fala da Josi, tudo que ela colocou, me desincumbir bem, não digo nem bem, mas me desincumbir com alguma folga disso daí. Estou me sentindo contemplada. Obrigada pelo estudo de hoje. Muito bom, Nádia. Isso aí, beleza, obrigada. Lu. Finalmente, depois de tantos trancos e barrancos, estou conseguindo tomar fala. E olha que eu já pedi lá atrás, mas eu caí. É só para trazer aqui um ponto interessante para nós refletirmos juntos a respeito do que você colocou, Raquel. Eu, particularmente, aprecio profundamente o termo ancestralidade. E nós encontramos ecos muito altos na doutrina espírita quando fala das nossas vidas passadas. Então, nós sabemos que nossos ancestrais são os nossos antepassados. E nós fomos os nossos próprios antepassados. E isso cria uma possibilidade de raciocínio em cima dessa leitura muito interessante. Porque nós sabemos muito bem que, por sermos reencarnacionistas, nós estamos sempre nos relacionando e interrelacionando com os nossos amores e os nossos afetos. Então, muito possivelmente, esse ancestral nosso, independente de qual grau de parentesco que tenha sido no passado, pode ser nós agora. Esse é um aspecto. O outro é o que nós já estamos acostumados a estudar, inclusive a saber, até porque esse conhecimento já foi introjetado em nós. Quando há uma diferença, nós sabemos que famílias são laços de amor, mas também de desafetos. A justiça divina, ela nos oportuniza esses reencontros através das reencarnações, como me colocou a Josi também, para que nós consigamos, e é um trabalho estoico de edificação do próprio ser, baseado na doutrina espírita. Essa reconciliação, ela realmente é íntima e é intransferível, da mesma forma essa nossa relação com Cristo. Não necessariamente tem que ser obrigado a amar. Amar os inimigos não significa ter que se relacionar com os nossos inimigos. Essa é uma outra linha de raciocínio. Luciano caiu. Congelou. E pode ser que vá cair. Bom, gente, eu vou partir para a conclusão, porque são 5h32. Não sei se ele vai voltar.
Vai voltar sim, Raquel. A gente não sabe se é agora, mas vai voltar. Ah, sim, tá. Muito bem explicado, definiu. Mas como a gente não sabe se ele vai voltar agora, nós vamos fazer a conclusão, a prece, e aí depois ele coloca que a gente vai dar continuidade ao tema na próxima quinta-feira. Então, a nossa conclusão de hoje, assim, depois de muita reflexão, eu e o anjo de guarda, é que assim, você, eu, nós, cada um de nós, né, aprende a honrar os pais físicos, materiais, né, aqui no plano físico, para criar condições de amar um dia a esses espíritos que estão fazendo parte da nossa família espiritual e abrir condições, criar condições para amar o Pai espiritual. Então, é um processo, são aqueles degraus que eu falei. Você acaba de subir aí você pensa que vai sentar, balançar as perninhas e oba, subir um degrau. Não, você já encontra outro tão alto quanto o anterior. E aí a gente vai aí subindo, e é esse processo, e o estudo, a importância do Evangelho é que ele fique para reflexão. Como diz a Jo, não é receita de bolo. Ninguém traz aqui uma xícara disso, uma pitada daquilo, uma colher daquilo outro. É reflexão individual, porque cada um de nós tem a sua história de vida espiritual, tem encontros e desencontros, e aí saber disso já nos consola e já nos fortalece para continuarmos nesse aprendizado. Então, agora, nós vamos fazer a prece de encerramento. Como eu não fiz no início, eu vou fazer eu mesma agora. E vamos, então, nos recolhermos na nossa intimidade, com tudo que ouvimos hoje, nessa tarde, e na certeza de, amparados pelos nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, que nos intuem sempre para encontrarmos as frestas de luz que nós mesmos seremos capazes de abrir, de levantar as cortinas, de abrir portas e janelas, possibilitando o nosso caminhar para o nosso crescimento espiritual. Ainda, Jesus, tu bem o sabes, nos fechamos muito em nossos orgulhos, nossas convenções, em regras, em aparências, em imagens que queremos projetar muito mais para os outros do que para nós mesmos. Mas a partir dos estudos, das lições que você nos deixou, Jesus, amigo divino, nós podemos nos concentrar em nós mesmos, nesse aperfeiçoamento, nesse burilamento necessário. E, a partir daí, sermos capazes de honrar não apenas aos nossos pais, mas honrar a nós mesmos, honrar a nossa história
dignificar a nossa construção, tudo que fizermos, poder ser público, poder ser aberto, poder ser luminoso, florido, brilhante, porque essa é a nossa destinação. Estamos caminhando para isso. Atrasados, às vezes cansados, às vezes revoltados, às vezes entristecidos. Mas a cada tarde de encontro em torno das tuas lições trazidas pelos teus mensageiros de luz e de sabedoria, nós fortalecemos os nossos bons propósitos e damos continuidade nesse caminho que tu tão amorosamente nos mostra. Leva, Jesus, da nossa alegria e da nossa gratidão para compartilhar, para consolar, onde houver dor, onde houver sombra, onde houver lágrima, que nós possamos ser instrumentos da tua luz e da tua alegria. Graças te damos, Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência. Nossa gratidão a ti, Jesus, e aos nossos mentores, amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.